E eu acho que aqui vale também uma pergunta, né? Por que que de todos os livros da Bíblia, por exemplo, inclusive tendo a história de Jó, que é tão sinônimo de falar Poderia. sobre o assunto Pois é, sofrimento, por que que ela vem a partir do livro de Daniel, né? Como o livro de Daniel tem alguma conexão, alguma mensagem para nós que passamos pelos nossos sofrimentos e lutas no século XXI? Qual a relevância disso? Daniel foi, né, um homem que ele viveu como exilado nessa terra estrangeira, na terra estrangeira da Babilônia, que era um lugar de muita decadência, de muita crueldade, de muita ganância, era assim, depravação, e pessoas que viviam contra o Deus dele, né, em rebeldia ao Deus dele, contra a fé dele. E aí, no meio desse caos, Daniel é destacado, é promovido inúmeras vezes, porque o Senhor estava com ele, e ainda assim, mesmo ele sendo promovido, mesmo ele sendo reconhecido, reino após reino, ele ainda é estrangeiro. E aí ele passa, assim, por muitos desafios, muitas perseguições e muita opressão, mas o que a gente vê ali também com muita sabedoria, né? E ela, como ela fala que o testemunho de Daniel é que o céu reina apesar de todas as aparências do contrário. É isso que a gente vê nesse livro. Então, todo mundo conhece, né, as histórias dos amigos dele lançado na fornalha, dele na cova do leão, das crianças. Todo mundo sabe disso. E às vezes a gente quer pegar essas coisas e aplicar para nossa vida assim, não, Deus vai te livrar da fornalha. Não, olha, Deus vai te livrar da cova dos leões, né? Quer usar dessa forma. Mas o que a gente vê é justamente assim, é, que o que Deus fez na vida de Daniel, pensando nisso, até aplicando para o dia de hoje, até como a Nancy traz isso aqui várias vezes, é que Deus pode não eliminar essas coisas da nossa vida. Porque tá, a gente tem esses exemplos aí do que Deus escolheu fazer, eles confiaram, né? Os amigos dele confiaram que Deus poderia. Mas mesmo que Deus não fizesse, eles foram lá e obedeceram a Deus. Então, esse foi o que eles falaram. Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, a gente não vai desobedecer o nosso Senhor. A mesma coisa Daniel. E Daniel teve essa situação, mas várias outras ele teve que passar. Então, ele passa pelas opressões da mesma forma que hoje em dia a gente. Não necessariamente Deus vai nos livrar das opressões, não necessariamente vai nos livrar das lutas, dos sofrimentos, não necessariamente vai livrar, como você falou, um casal comum, crente ali, como o exemplo de passar pelo sofrimento de perder um filho. Não necessariamente Deus vai livrar uma família cristã que está no Rio Grande do Sul e perde tudo na casa deles, e até mais, né? Talvez vidas. Mas mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando e nós somos forçados a escolher entre a fé em Deus e essas tentações e essa talvez tentação até de abandonar o Senhor em meio a esse sofrimento, né? Porque Uhum. quantas histórias eu conheço histórias dentro da minha família de pessoas que porque Deus não livrou do sofrimento, porque Deus não livrou de perder uma pessoa na família, abandonaram o Sim, Senhor, sabe? Porque queriam que Deus tivesse livrado, né, a pessoa. Não vou expor uhum. aqui a família, mas Sim, sim, sim. queriam que, claro que queriam, e não é errado querer isso, mas o Senhor, aprove o Senhor levar essa pessoa e eles, vários, assim, abandonaram o Senhor mesmo, abandonaram a fé. E nós, o que Daniel nos mostra é que nós podemos permanecer fiéis, obedientes ao Senhor, servindo a Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, quando a gente sabe que o céu reina, que é Deus quem governa todas as coisas, que Deus está controlando tudo e que Deus está trabalhando em cada acontecimento, através de cada circunstância. Então, assim, tem tanta coisa que o livro de Daniel nos mostra, inclusive, não sei nem se fugindo ao tema, que também me chama muita atenção, como que Daniel, ele faz tudo com muita sabedoria, né? Sim. Ele mantém a fé dele, ele mantém a obediência ao Senhor,
mas não, a autora fala sobre isso também, mas Sim. não em rebeldia, não em desobediência aos reis que ele está ali trabalhando. Deus o colocou ali como administrador, esse foi o dom que Deus deu para ele, e ele faz o trabalho que Deus o colocou para fazer, e ele faz para Deus, ele não está fazendo para esses reis, né? E como que isso é pertinente para a gente hoje em dia, de ver a sabedoria dele no lidar com cada uma dessas coisas. Como que ele poderia ter simplesmente se rebelado e teria certamente ainda se dado teria sido muito pior, mas ele é reconhecido, ele é reconhecido por esses reis, levantado, justamente porque, imagina, ele devia estar dando um testemunho muito bom, né? Então, assim, tem muitas lições, muita coisa boa para a gente aprender através do livro de Daniel, né? Por tanto sofrimento quanto sobre fazer o que nós temos que fazer para a glória de Deus, tanto quanto de você passar pelo sofrimento e aí no dia seguinte você levantar e ir trabalhar. Com certeza, isso é importante. Essa mensagem aqui é uma conversa muito. Eu vou repetir a palavra que a gente já tem usado, mas é porque ela é adequada, é pertinente para os nossos dias. Por exemplo, né? Atual. Ainda que não seja a única coisa que a gente pode lembrar, mas no momento que estamos gravando esse podcast, temos muito claro a história de sofrimento que o Rio Grande do Sul tem passado ali, com as enchentes, com os sofrimentos das pessoas. E essa é uma mensagem que as pessoas precisam ouvir ali, que mesmo diante daqueles problemas, daquelas enchentes, daquelas perdas, o Senhor reina, o céu reina, né? E é isso que Daniel vai falar no livro. Essa frase, o céu reina, é uma frase que Daniel, que é dita para Nabucodonosor, dizendo, olha, o reino será restituído a você, lá em Daniel 4:26, assim que você reconhecer que o céu reina, que o Altíssimo é quem reina, que Deus é quem está no controle. O foco aqui nós precisamos, acima de tudo, reconhecer isso. Quem é que está acima de toda a criação? Quem é que é aquele que domina sobre tudo? E esse livro ele é importante para nos chamar a atenção para essas coisas.